Olá, alunos, aqui é o professor Vanderlei. Vamos para a nossa aula de 20 a 24 de setembro, fazer o cabeçalho. A leitura dessa semana é Pata de Elefante, que é este livro aqui. Também pode ouvir no YouTube. Língua portuguesa, página 81, 82 e 83. Vamos lá? Sinônimos e antônimos. A lebre e a tartaruga apostam uma corrida para ver quem era mais veloz. Veloz quer dizer rápido, ligeiro. Então é sinônimos, né? Que palavra que eu posso trocar que tem o mesmo sentido de veloz, rápido, ligeiro. Essas três palavras são chamadas de sinônimos porque têm um significado semelhante. Agora, relembre como eram diferentes a tartaruga e a lebre. Uma era ao contrário da outra. Aí agora a gente vai ver antônimos, tá? Lenta, rápida. Vagarosa, veloz. Demorada, apressada. Sem velocidade, com velocidade. Essas palavras que indicam sentido contrário são chamadas de antônimos. Na próxima página, vamos brincar de ser do contra. Para cada palavra destacada a seguir, dê um antônimo, isto é, outra palavra de sentido contrário. Eu gosto de escuro, eu gosto de claro. Então, sempre o contrário. Eu gosto de lugar alto, eu gosto de lugar baixo. Eu gosto de brinquedos pequenos, o do contra gosta de brinquedos grandes. Agora, sinônimos, sentido parecido. Alegre, contente. Pavor, medo. Belo, bonito. Infeliz, triste. Esperta, sabida. Enorme, grande. A 3, a outra maneira de dizer o contrário. Para descobrir, pinte a palavra que está dentro daquela que é em seu antônimo. Então, completo, incompleto. Então, tem que pintar completo. Imperfeito, o contrário é perfeito. Impuro, o contrário é puro. Incerto, o contrário é somente certo. Então, o que você descobriu? Que colocando in com M ou in com N indica negação. Próximo. Agora é a sua vez. Junte in com M ou in com N e escreva o antônimo. Paciente, impaciente. Por que é com M? Porque antes de P e B a gente põe M. Direto, indireto. Delicado, indelicado. Possível, impossível. Essa aqui não precisa ser feita, tá bom? A letra R. Vamos agora para ciências. Vamos ler imagens. As pinturas dos artistas naturalistas. Você já fez alguma pintura para brincar de aprender. Nas pinturas usamos tinta sobre uma superfície, pode ser canetinha sobre uma folha de papel ou um pincel com tinta guache sobre uma cartolina. Tipos especiais de pintura feitas por artistas naturalistas, que quer dizer, nesse caso, artista que retrata o dia a dia das pessoas ou dos ambientes naturais, ou seja, floresta, né? Era um modo comum de representar os ambientes naturais há muitos anos. As pinturas registravam a cor e a forma daquilo que o artista via, ou do que era descrito a eles, da maneira mais parecida possível com a realidade. Por exemplo, na pintura abaixo, os tons das cores foram usados para destacar os índios da mata. No caso, as cores mais claras representam a luz do sol. Então, aqui você tem uma pintura que é do francês Auguste Bride, Índios na Amazônia, adorando o Deus Sol, em 1860, olhos sobre tela. Tá? Então, provavelmente são índios da Amazônia, né? Que é uma vegetação super fechada, e entrando raios de sol entre as árvores. A legenda da pintura contém informações sobre a obra, como o autor, o título, o ano em que ela foi realizada e a técnica utilizada, como a gente acabou de estudar. Agora é a sua vez, complete quadro abaixo. O que está sendo representado? Né? Um quadro, esse quadro representa o quê? A natureza da Amazônia com os índios adorando o sol. Depois, quais informações há na legenda? Então tem quem pintou o quadro, o nome do quadro, quando ele foi feito e a técnica utilizada. Quais detalhes te chamam a atenção da pintura? É pessoal, mas na minha opinião a questão dos índios e das árvores. Depois,
Escreva 2 exemplos de seres vivos representados nessa pintura. A gente tem quem representado? Os índios, né? Os índios. Não deixa de ser também as plantas, né? Seres vivos, como a gente acabou de mostrar. Então, converse com o colega qual é a relação entre a posição das pessoas na pintura e o título da obra. Bom, a relação é totalmente, como que eu posso dizer para vocês de uma forma bem clara. Então, a relação entre a posição das pessoas na pintura e o título da obra. Se eles estão adorando o sol, então essas pessoas têm que estar posicionadas de uma forma que a gente entenda que eles estão adorando o sol. Que outros tipos de pintura você conhece, além das feitas por artistas naturalistas? Troque informações com os colegas. Aqui, que outros tipos de pinturas vocês conhecem? Já foram no museu ou viram algum quadro na casa de algum parente, na sua casa? A resposta é pessoal, tá bom? Geografia, moradias e a cultura. A cultura de cada comunidade influencia no jeito de construir e organizar as moradias, assim como as atividades realizadas por seus moradores. Para erguer uma edificação, os seres humanos empregam técnicas de construção, ou seja, um conjunto de habilidades e conhecimentos necessários para planejar e executar a obra. Veja alguns exemplos a seguir. Então aqui você tem uma tribo de índios, né? E olha como que eles fizeram. Moradia tradicional dos indígenas Iauapiti. Para esses povos, as partes da moradia correspondem a um corpo humano ou animal. A frente corresponde ao peito, os fundos às costas, a porta à boca e os pilares às pernas. E aqui é outro tipo de moradia tradicional dos índios Chavantes. As moradias são cobertas com palhas e apresentam uma única entrada, que fica virada para o centro da aldeia. E aqui uma casa, né? Outro tipo de moradia dos indígenas Chavantes, está com mais cara das nossas casas, da aldeia Etemiritipa, no Mato Grosso. Neste caso, as casas são feitas de tijolos, cimento, telhas e apresentam janelas de alumínio, entre outros elementos que originalmente não traziam parte das construções indígenas. Aqueles são índios mais modernos. Existem várias técnicas de construção e algumas delas são comuns em diferentes partes do mundo. As fotos abaixo retratam edificações construídas com técnicas trazidas ao Brasil por imigrantes alemães. O tipo de construção que você observa nas fotos abaixo é chamado enxaimel. Nessa técnica, um conjunto de peças de madeira encaixadas sustenta a construção. Então, olha só como que é, né? Bem diferente das nossas casas tradicionais. Foto A e B. Aqui em Santa Catarina, Blumenau, no Brasil, e aqui em Hannover, na Alemanha. Bem parecido, né? Porque tem muitos imigrantes em Santa Catarina de origem alemã. As edificações retratadas nas fotos A e B apresentam algumas semelhanças, apesar de se localizar em países diferentes. Compare as fotos e responda as questões abaixo. A. Descreva as semelhanças que você identificou entre as edificações. Eu acho que principalmente essas marcas, né, de madeira que sustentam toda a construção. O telhado também é parecido. O que tornou possível a existência dessa semelhança? Que são, né, as mesmas técnicas e trazidas por imigrantes alemães para o Brasil. C. Você conhece as técnicas de construção utilizadas em sua casa? Conte para os colegas o que você sabe sobre elas. Na nossa casa, né, geralmente é alvenaria, tijolo, né? A gente faz o reboco e pinta, né? O telhado geralmente é de telha de barro ou brasilite, basicamente isso. História, memórias e tradições. Você conhece alguma cantiga? Tem alguma lembrança de cantigas que já cantaram para você? A maioria das cantigas que conhecemos vem de tradição oral, isto é, são transmitidas de geração em geração, cantadas por alguém da família ou próximo dela. As cantigas de roda ou cirandas são brincadeiras de crianças que cantam músicas e seguem passos e movimentos. É comum observar as brincadeiras de roda
nos pátios das escolas e muitas vezes em parques e nas ruas. As letras e as melodias das músicas são simples e geralmente contam uma história infantil. Entre as mais conhecidas estão Ciranda Cirandinha e Peixe Vivo, podendo variar dependendo da região. As cantigas de ninar são músicas calmas com repetições e de ritmo contínuo, que têm o objetivo de acalmar e ajudar a criança a dormir. Quase todos os povos têm algum tipo de canção de ninar. As cantigas conhecidas no Brasil têm origem indígena, africana e europeia. Pergunta: escreva o nome de uma cantiga da qual você se lembra. É pessoal, tá? Como você aprendeu essa cantiga? Foi com os pais? Foi na escola? Continuando, memórias em comum. As cantigas fazem parte das lembranças individuais, mas também de lembranças de todas as pessoas que as cantam e conhecem, mesmo sem saber ao certo quando ou por quem uma cantiga foi criada. Ela pode trazer parte das recordações de muitas pessoas. Assim como outras tradições, as cantigas se transformam ao longo do tempo e são recriadas de acordo com os costumes de uma região ou de uma época. A cantiga Ciranda Cirandinha, por exemplo, é cantada de várias maneiras nos mais diversos lugares do Brasil. Leia a cantiga a seguir e depois responda a pergunta. Ciranda Cirandinha, ciranda cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Você conhece essa cantiga? Se sim, conte aos colegas como aprendeu. Você e seus colegas aprenderam a cantiga da mesma maneira ou de um jeito diferente? Quais outras cantigas vocês gostam de cantar? Então eu quero saber se você conhece, como aprendeu e se conhece outras. Matemática, a gente vai dar uma retomada em alguns conteúdos anteriores, tá bom? De sólidos geométricos. Que bicho é? Então você vai formar uma palavra, primeira letra de cilindro, segunda letra de cone, terceira letra de cubo, terceira letra de paralelepípedo, sexta letra de esfera, vai formar cobra. Desenha aqui. Quem sou eu? Considere os sólidos geométricos da atividade anterior e complete. Eu não rolo e minhas faces são todas iguais. Eu sou o cubo. Pesquisa. Construa o gráfico a partir da tabela. Suco favorito. Manga, nós temos 5, 6, 7. Laranja, 6 e caju, 3. Então a gente vai... Quantos quadradinhos a gente vai pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de manga, como foi visto aqui. Da laranja a gente achou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do caju, somente 3. Desta forma a gente consegue ver de forma muito mais rápida o suco o sabor de suco mais apreciado, tá bom? B. Quantas pessoas foram entrevistadas? Se eu somar tudo vai dar 16. Complete. O suco menos votado foi o de caju, com 3 votos, e o mais votado foi o de manga, com 7 votos. Depois, reconhecemos em embalagens e em objetos a forma de figuras geométricas espaciais conhecidas como sólidos geométricos. Então, cubo, dado, cilindro, lata. Aí, ó, lata tem a ver com cilindro, cone tem a ver com sinalizador de trânsito e o cubo tem a ver com dado. Identificamos as faces, que vocês sabem que essas partes aqui, e as arestas, aresta, né? Essa parte aqui, ó. E em cubo e em paralelepípedo. Depois percebemos que há sólidos geométricos que podem rolar e outros que não podem. Então, ó, a bola ou esfera rola e o paralelepípedo não rola. Comparamos alguns sólidos geométricos, o cubo tem todas as faces iguais e o paralelepípedo não. O que você achou mais difícil no estudo desta unidade? O que você achou? Você tem feito intervalos quando estuda em casa? O descanso é sempre importante? Aqui a gente só vai comentar, tá bom? Não há necessidade de responder. É bom fazer intervalos porque senão cansa muito, tá? E depois não volta a estudar.
Só fica para o dia seguinte. Como está a sua alimentação? Lembre-se, com o corpo saudável, a mente também vai estar saudável para estudar. Então tem que comer direitinho, descansar, praticar esporte, brincar, tá? Tudo isso faz parte. Agora vamos para o último item, que é a arte. Em arte, essa semana vocês vão fazer um desenho, uma figura com massinha. Quem vem para a sala, a semana que vem, grupo 2, traga a massinha. E aí, ó, tem um vídeo que você pode fazer um porquinho, um ratinho, um cachorrinho, um ursinho, um patinho e uma tartaruga. Assista o vídeo e escolha qual você quer fazer. Não esquece de mandar a foto.